Saúdo a todos, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé só por alguns instantes. Abramos as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. A partir do versículo 16. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Depois da leitura, eu convido o pastor Vielândio Charles para orar, intercedendo por mim e agradecendo pela leitura. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder eterno, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-os por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Saúdo a igreja do Senhor, a mocidade de Jesus, né, irmãos? Deus abençoe, coisa linda, tantos jovens na casa de Deus. Isso é bênção do Senhor, viu? E é o melhor lugar, jovens. Nós devemos estar sempre aqui, porque esse sim é o lugar certo para nós, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai, te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, e tem levantado, Senhor, homens e mulheres para te servir. Aqui estamos junto com a grande parte da mocidade, Senhor, que vem para te servir, que vem para te adorar, e que, Senhor da glória, o seu nome seja engrandecido cada vez mais na vida deles. Guarda-os, protege-os, defende, enche de amor, de paz, de alegria, de felicidade, Senhor. Toma-os nas tuas mãos, nas suas dificuldades, nos seus dilemas, nas suas necessidades diárias, Senhor. Põe a tua mão, faz um milagre na vida de cada um, para que assim, Senhor, possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, aqui estamos também para ouvir a tua palavra, Senhor, através do teu servo, que está aqui à disposição do Senhor. Aleluia. Toma nas tuas mãos, Senhor, enche ele da tua graça, Senhor. Supre as necessidades que existem, que se tiver, Senhor, nós te pedimos, meu Deus da glória, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Venha aos nossos corações, aleluia.
fazendo, sim, Senhor, morada, para que não pequemos contra ti, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Poder se assentar. Meus irmãos, hoje é um trabalho especial dos jovens e na oportunidade eu quero conversar sobre um pouco sobre o diagnóstico que as Escrituras dá sobre a geração que estamos inseridos, a geração em que vivemos. Coríntios, acredita-se que foi o local onde a carta de Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, porque ele queria visitar a igreja de Roma. Alguns chamam a carta de Paulo aos Romanos justamente disso, de o Evangelho segundo Paulo, porque ele, de uma maneira sistemática, muito bem organizada, ele apresenta o conjunto de doutrinas que a fé evangélica, que a fé bíblica defende desde a era apostólica. E ele trata de todos os assuntos que são de suma importância para qualquer cristão. E ele começa o seu evangelho, começa o livro de Romanos, apresentando a importância do evangelho de Deus. Nós, jovens, idosos, senhoras e senhores, que pertencemos à fé cristã, nós nunca devemos perder de vista o que é o evangelho. Nós não podemos perder de vista de que um jovem pode ser um jovem cristão. Não é preciso você deixar de ser jovem para se tornar cristão. Eu ainda muito novo, quando entreguei a vida a Jesus, com 12 anos de idade, eu vi justamente o contrário, de que se você entrega a vida a Jesus, então você perdeu a sua infância, perdeu a sua juventude e por aí vai. E isso é uma mentira. Você não vai ouvir isso de alguém que tem Deus, você vai ouvir isso de alguém que não tem Deus. Então, aos jovens eu quero alertar sobre a mentalidade do mundo. Eu quero compartilhar com vocês, à luz de Romanos capítulo 1, qual é a percepção que Paulo tinha da geração que ele vivia e que a nossa também. Muito cuidado para nós não estarmos valorizando o que o mundo diz ao nosso respeito, nem muito menos dar ouvidos ao que o mundo diz acerca da nossa fé. Todos os dias nós seremos bombardeados, atacados, todos os dias. E a tendência é que a perseguição à fé cristã, a perseguição ao povo de Deus tende a aumentar. Então o alerta do apóstolo Paulo é para nós também, que devemos entender a importância do evangelho diante dessa geração corrompida. O texto que lemos apresenta o seguinte, de que Deus, de uma maneira singular e extraordinária, ele se revelou à humanidade. Com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, a partir do versículo 18. Olha o que Deus revelou à humanidade. 3 coisas distintas, está aí, sobre a revelação de Deus. Primeiro ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e imperversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Há na mente do homem, no coração do homem, colocada pelo próprio Deus, de que há uma ira a ser suprida. As tribos indígenas mais remotas que possa existir sobre a face da terra, ainda existe, e as que foram estudadas, sem exceção, todas elas, existe um sacrifício para apaziguar a ira dos seres divinos que eles acreditam, sem exceção. Se você estudar a cultura dos incas e dos maias, desses povos, se você estudar sobre os babilônicos, todos os povos, sem exceção,
existe sacrifício nos seus rituais religiosos. De onde veio isso? Por que um índio, inclusive no Brasil, a ministra da família, por nome Damares, ela tornou público uma informação que eu soube há um tempo atrás, só que não tinha como provar. Qual foi a informação que a Damares, né, tornou à tona? É de que no nosso Brasil, os nossos índios, quando existe uma gestação de gêmeos, nasceu um gêmeos. O que o líder da tribo indígena faz com uma das crianças? Ele pega uma das crianças e enterra viva. Isso acontece no nosso Brasil. Você já viu gêmeos? Você já viu gêmeos indígenas? Você já viu um índio aleijado, sem o braço, cego? Você já viu? Você já viu um índio cadeirante? Você nunca se perguntou por que um índio não é cadeirante? Porque na cultura de algumas tribos indígenas, qualquer anomalia que nasça, na percepção deles, deve ser sepultado. Por quê? Porque se nasceu dessa forma, com algum defeito, a ira de um ser divino está se manifestando. Quer dizer, não se os índios brasileiros, o Brasil é novo, né? 500 anos, 500 e alguns, tem a concepção de uma ira de um ser divino, o que leva a acreditar que essa geração perdeu de vista isso? Não se engane, irmãos. Toda a humanidade sabe que há um Deus irado. Quem revelou isso à humanidade foi o próprio Deus. Deus revelou isso. É a condição humana, a revelação da ira constante. Os índios sabem disso. Os doutores da faculdade sabem disso. A outra revelação que Deus deu à humanidade, através da própria natureza, ele diz, versículo 19: porquanto que Deus se pôde conhecer é manifesto. Ele diz, porque Deus lhes manifestou. Sabe aquela concepção que nós temos? Olha, os índios, eles são inocentes. Já viu essa expressão já? São inocentes. O que vai? Um índio nunca ouviu o evangelho. Como é que Deus vai tratar? Pastor, como é que Deus vai tratar a minha bisavó, a minha tataravó, que não ouviu o evangelho? Ele vai tratar da seguinte maneira: à luz da revelação que todo ser humano tem de Deus, na consciência e na natureza. Não existe inocente sobre a terra. Nós não pregamos às tribos indígenas para que elas sejam salvos da ignorância, porque a ignorância não salva ninguém, né? Quantas pessoas conhecem o evangelho e mesmo assim não querem saber de Cristo? Nós pregamos a uma tribo indígena porque Jesus é a única saída para aquela condenação. Paulo está dizendo que Deus se revela a toda a humanidade através da consciência e através da natureza. E a revelação da natureza, Paulo vai dizer que a própria natureza mostra uns atributos de Deus. Ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder. Quando você contempla a natureza, você vê que há um Criador poderoso por trás de tudo isso. Há uma lei no coração do homem que diz o seguinte: você sabe que coisas complexas e perfeitas, em perfeita harmonia, não surgem por acaso. Você sabe disso. Por isso que nós entendemos, à luz das Escrituras, que o ateísmo nada mais é do que uma decisão de rejeitar a revelação que está no coração. Não esteja pensando que o ateísmo é um resultado de uma mente culta, inteligente, como a faculdade tenta mostrar. Geralmente os professores estão lá do seu cabelo grande, tatuagem no braço, cigarro na mão. Aí diz, que bobagem, você ainda acredita em Deus? Não se engane, esses também sabem que Deus existe.
Deus também se revelou ao coração de todo ser humano sobre a terra. Então, sem dúvida, Deus se manifestou à humanidade. Qual foi a resposta da humanidade à revelação que Deus deu? Da consciência e da natureza. Paulo vai dizer qual foi a resposta da humanidade. Versículo 21 ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, versículo 21, está falando da humanidade. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A humanidade, diante da criação, diz: rapaz, há um Deus, há um Deus. Olhando para os céus, a humanidade diz: rapaz, com essa harmonia toda, há um Deus. Mas não glorificam, não glorificam. Como se não bastasse não glorificar a Deus com base na revelação que se tem no coração e da natureza, aí Paulo diz: e ainda são ingratos. Não louvam a ciência, né? Bendito seja a ciência. Que conversa é essa? A palavra criação, ela era usada nos livros didáticos, aonde se possa imaginar que houve educação. Era a palavra criação. Só que trocaram a palavra criação. O que você encontra hoje nos livrozinhos? Natureza, não é? Natureza. Por que não tem mais criação? Rapaz, olha que criação bonita. Aí você contempla uma árvore, né? Olha que criação bonita. Você contempla lá o Discovery Channel, o Animal Planet. Você contempla, mas rapaz, olha que criação bonita. Não. A palavra criação você não escuta mais, você vai ouvir natureza. A palavra é bonita, não é? Mas a intenção da palavra natureza no nosso dia a dia é tirar a concepção de um Criador. Tudo é natural e nós sabemos que nada é natural. O diagnóstico de Paulo para essa geração foi: eles rejeitaram o conhecimento de Deus, não glorificando a Deus e sendo ingratos com aquilo que Ele mesmo criou. Meus irmãos, se Deus criou todas as coisas, qual é a nossa atitude básica? É sermos gratos. Não é porque você entende como algo funciona em relação à natureza, que o Criador sai de cena. Você pode entender o mecanismo de um foguete, como ele funciona, como foi criado, ou de um carro. Por isso eu não vou ser grato ao Criador do foguete, por isso eu vou dispensar o Criador do carro. Imagine, meus irmãos, a gratidão que deve ter no meu e no seu coração do Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Imagine como deve ser o nosso coração, que temos não a revelação geral da consciência e da natureza, mas temos a revelação especial, que é o próprio Senhor Jesus se revelando aos nossos corações. Como devem ser gratos os nossos corações, mas a nossa geração se torna, não glorifica a Deus, ingrata, na concepção de Paulo. Deus se revelou, a humanidade rejeitou completamente essa revelação de Deus. Qual o nível dessa rejeição? Paulo vai dizer. Paulo diz: porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Estou lendo o versículo 21. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. É normal que um jovem admire um determinado artista pelo dom que tem, o dom da música, o dom de tocar, o dom de, seja ele qual for. Só que nós sabemos que por trás da admiração para alguns artistas, não é a mesma concepção para com outros, torna um ser divino. Quando saiu nos jornais,
em 2009, que Michael Jackson tinha morrido, em 2009 isso. Aí uma das coisas que eu vi nas estampas dos jornais, 9 pessoas tinham se suicidado. Isso que chegou nos jornais, né? Chegou nos jornais. E assim tem sido essa geração. Eles adoram o homem como se fosse Deus. E vivem em dependência disso. Aí Paulo está dizendo, eles não querem dar glória a Deus, mas glorificam o homem. Pronto, só isso? Não, fica pior. Fica pior. Olha a concepção, aí Paulo vai dizer, versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A adoração que a nossa geração longe de Deus tem, começa com seres que voam, depois com seres que caminham, e depois com seres que se rastejam. Vocês percebem o regresso que a nossa geração terá? E tem. Aves, quadrúpedes e répteis começam adorando coisas que se rastejam. Assim se torna a nossa geração, que não quer amar Deus e a sua palavra, como aquilo que adora. Não adoram aves? Se tornam aves. Não adoram quadrúpedes? Se tornam quadrúpedes. Não adoram seres que rastejam? Vivem com a vida na lama. Aquilo que o homem adora, ele se torna. Quando a adoração ela é idólatra, pervertida e longe da vontade de Deus. O homem está como quis estar, longe de Deus. A concepção de Paulo, ele está só abrindo a janela da casa dele em Coríntio e vendo como estava a geração. E nós também vemos isso. A humanidade é a mesma. O homem é o mesmo. Deus se manifestou. O homem rejeita essa manifestação, essa revelação de Deus. Como resultado, Deus deixa o homem à vontade. Aí Paulo vai dizer no versículo 24. O que Deus faz diante da geração que o rejeita? Acompanhe comigo o versículo 24. Por isso, já que o homem quer viver longe de mim, pois vamos lá. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Pronto, só isso? Não, continua. Pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Qual é a maior consequência do pecado, na visão que Paulo está dando para essa existência? Mais pecado ainda. É um carro descendo uma ladeira. O que Deus está fazendo? Tirando o freio. Sim, você quer descer? Desça. Desça. Quer viver longe? Pastor, mas eu estou sendo atraído por esse mundo, pastor. Você não tem ideia do que meu professor de filosofia tem me ensinado. Você não tem ideia do que meu professor de biologia tem ensinado. Pastor, é bonito o mundo que os meus amigos da faculdade têm me mostrado. Esse mundo é de imundície na concepção de Deus. Esse mundo, jovens, que o atraem, é um mundo entregue às suas concupiscências e paixões, e estarão longe de Deus para sempre. Isso é uma maquiagem que Satanás coloca no diante dos jovens. Pastor, mas é tão bonito, meu querido. Satanás, ele não vem de chifre nem com rabo grande, ele vem vestido de ovelha, com voz macia, dizendo: vem e me segue. Satanás, ele tem um sapato de lã, que você não percebe que ele se aproxima. Essa é a geração que Paulo contemplava, e Paulo disse: é Deus entregando a nossa geração a sua vontade. Uma das propagandas, eu não me lembro se foi da Natura ou da Avon, era celebrando as mães.
Eu fiquei feliz, rapaz, celebrar as mães. Mas não é as mães que você está pensando não, viu? Era a mãe das plantas. As mulheres que não queriam ser mãe, gerar uma criança no seu ventre, elas não queriam, mas plantavam um coqueiro. Aí, vamos comemorar essa mãe, que agora é mãe de um coqueiro. Parece piada, né? Mas não é. É Deus entregando a nossa geração ao seu próprio coração. É isso que você quer? Então tenha. Você quer o pecado como a sua dosagem de vitamina todos os dias? Então beba. A palavra entregar, meus queridos, é deixar à vontade. Vocês tiveram conhecimento ao meu respeito, na sua consciência, na natureza. A humanidade sufoca esse conhecimento. Não, eu não quero conhecer a verdade. Aí passa a distorcer a verdade, transformando em mentira. Mentira. Aí Paulo diz, olhe, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Sobre o homossexualismo, a homossexualidade. Eu acredito de que alguns homens que gostam de outros homens, no sentido atrativo, não é porque querem, eu acredito nisso, e explico por quê. Há um livro lançado pela editora Central Gospel, eu li esse livro, o tema do livro é Nascido Gay? É uma pergunta. Esse livro ele foi criado por um doutor em genética. Ele estuda a genética humana. Aí esse médico americano, ele foi fazer uma pesquisa a nível americano e mundial sobre os homossexuais do mundo. Por que um indivíduo gosta de um ser do mesmo sexo? Um homem gostar do homem, a mulher gostar de mulher. E ele chegou à seguinte conclusão: 54% dos homens que gostam de homens é porque foram violentados na sua infância. Alguns pai pode levar a filha a gostar de mulher. E os outros 46% foi aprendida ou imposta. Por que é aprendida? Porque se você ensinar um menino a se vestir de menina, ele vai aprender. Você acha que não? No Egito, a zoofilia, a relação sexual com animais, era ensinado. O que eu estou querendo dizer com isso? O ponto aqui é: se Deus revela a sua verdade nas Escrituras, e eu quero compactuar com aquilo que desvirtua da verdade de Deus, aí consequência para essa geração é simples: Deus vai tirar o pé do freio. É verdade nas Escrituras. A Bíblia, que já foi um referencial de moral, ética e conduta humana, agora é um livro homofóbico. Se posicione, jovem, sobre aquilo que as Escrituras nos diz. Pode se posicionar. Com isso, nós não dizemos nem ensinamos aos nossos jovens que agrida, que bata, que mate. A homofobia é o ódio que se tem contra o homossexual. Mas não para aí não, irmãos, não para aí não. Existe a evangelicofobia. Vai ser evangélico nas faculdades para você ver o descaso, o desrespeito que você vai ter.
Um exemplo meu, chegou a época do período de São João, do nosso Nordeste. Eu disse, professor, eu não vou participar disso não. E você não vai participar por quê? Eu disse, porque eu sou crente. Ah, pois eu vou ver se você não vai participar. A resposta é minha professora. Eu disse, não, professor, eu não vou porque eu sou crente. E ela disse, não, você tem que participar. Agora imagine o contrário. Imagine eu, homem, a professora dizendo, olha, você vai dançar quadrilha com outro homem. Mas não quero, mas você vai. O que se dizia? É homofobia. E o que se fazem com os crentes nesse Brasil é o quê? Há uma perseguição desgraçada dos infernos contra o povo de Deus, e nós não podemos ficar calados. Há igrejas fechadas nesse Brasil, em nome da pandemia, há bares abertos. Meus irmãos, a perseguição ao povo de Deus está escancarado aí. Qual é a posição de Paulo diante disso? Sejamos pela verdade, e nada mais e nada menos do que a verdade. Há perseguição contra os homofóbicos, mas isso é ínfimo diante do que a mídia diz. Sejamos pela verdade. Pastor, meu filho é homossexual, como é que eu devo tratar meu filho? Como filho, o ame, o cuide, o proteja, mas diga que é errado, mas o ame. Pastor, meu filho está querendo ir para o mundo. Ame seu filho, orienta, traz à casa de Deus se possível. A orientação de Paulo para essa geração pervertida e longe de Deus qual é? O poder de Deus é o evangelho, aquele que crê. Ô meus irmãos, você está longe dos caminhos, ô meu amigo, você está longe dos caminhos de Deus, o poder de Deus o resgata. Você tem ideia de quantos ex-homossexuais tem nesse mundo? Por que, pastor, são ex-homossexuais? Porque o poder de Deus liberta. Você tem ideia de quantos ateus que tiveram a vida longe de Deus e agora acredita, estão ajoelhados à cruz de Jesus, porque Jesus se revelou ao coração desses. A saída para a nossa geração é amar a Bíblia, é viver as Escrituras, é cantar a Bíblia, é orar a Bíblia. Não abramos mão do nosso sustentáculo, pois esse mundo não tem raiz e será consumido por aquele que criou. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.